Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Nesta noite, debatendo sobre direitos humanos. E como convidado, nós temos aqui o Dr. Osivaldo Leitão, que é advogado e é membro também da Comissão de Direitos Humanos da OAB, subseção Mossoró. Inicialmente, doutor Osivaldo, nós gostaríamos de agradecer a sua presença para conversar conosco esta noite um pouco sobre os direitos humanos, que muitas vezes chega a passar despercebido, né, pela população, enquanto muitos outros também, como a Natália citou no primeiro bloco, criticam, sem ao menos saber realmente o que significa e realmente a natureza dos direitos humanos. Mas antes das suas considerações iniciais, eu já faço então a primeira pergunta. Nós falamos um pouco sobre o que seriam os direitos humanos, mas nós gostaríamos que o senhor explanasse o conceito de direitos humanos e fizesse um breve histórico sobre esse tema. Boa noite, Gilson Moraes, boa noite, Natália Rebouças. O doutor Evaldo não está aqui, mas onde ele estiver está recebendo também os nossos cumprimentos, e a todo o público que está nos assistindo. Natália, eu vou, antes de falar assim, eu queria só dizer que realmente, Natália, você está certo mesmo, o pessoal ainda está com aquela ideia que direitos humanos, está entendendo, defende o bandido. Não, direitos humanos não defendem o bandido. Não. Eu sempre digo isso. Onde eu vou, eu estive na TV Verde Mar, lá no Canal 10, né, quando eu fui entrevistado, até sobre o caso daquele rapaz que os policiais aqui mataram, me chamaram para falar lá no programa, eu fui falar. Mas tem essa coisa ainda de dizer que direitos humanos é direito dos bandidos. Não, a gente defende a dignidade da pessoa, né, o direito, como a Natália mesmo falou aqui, direitos humanos é inerente à pessoa, né? Aí eu vou entrar no conceito de direitos humanos, né? A gente vê assim e a nossa visão, e a visão que eu falo é a visão de todos nós, ainda é muito pequena quanto ao conceito de direitos humanos. Se a gente for analisar o que é um conceito de direitos humanos, a gente vai se aprofundar e ver que é desde o nascimento nasce o nosso direito, né? O direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, né? O direito à habitação, né? Até mesmo porque nós trazemos dentro de uma Constituição que nos resguarda esse direito, né? Nós temos uma Constituição, né? Está lá, está dentro do ordenamento nosso, né? O direito nosso, né? O direito da nossa liberdade. Então, direitos humanos é tudo isso, é um conjunto de coisas que engrandece, está entendendo? E defende o ser humano, né? Então, e sobre a evolução, olha só, em 539 antes de Cristo ainda, né? Ainda no primeiro rei da Pérsia, o grande Ciro, né? Foi o primeiro rei da Pérsia, da antiga Pérsia, né? Ele, quando ganhou a Babilônia, né? Ganhou a Babilônia, ele lá libertou os escravos. E ele disse, todo povo, está entendendo? Todo mundo, toda raça é igual. E deu direito a eles, aos escravos, de viver sua liberdade e de escolher, digamos, religião, né? Então, quer dizer, há 539 anos antes de Cristo, nascia, e eu digo, uma das primeiras cartas dos direitos humanos, que hoje é reconhecido como tendo sido a primeira carta dos direitos humanos, né? Porque depois nós tivemos a evolução dos direitos humanos, em 1215, né? A petição de direitos já em 1628, depois tivemos a da França já em 1789, dos Estados Unidos em 1787, né? E teve essa evolução toda. Quando Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e a Eleanor, a esposa dele, quando ficou viúva, ela foi uma mulher que abraçou a causa dos direitos humanos, né? Aí foi onde saiu a primeira declaração dos direitos humanos, né? Isso no ano de 1700 e 1800, já pegando a 1800 aí, né? Saiu aí essa declaração de direitos humanos que a gente vem. O Brasil, eu digo que o Brasil
retardou um pouco. Porque falaram depois da Segunda Guerra Mundial, né? Mas depois da Segunda Guerra, o Brasil só veio criar a primeira Secretaria de Direitos Humanos em 97. Em 95 pensaram em criar, mas em 97 saiu. Em 2003, já em 2003, o Brasil cria, né, que seria a Secretaria de Direitos Humanos. Aí em 2013, 10 anos depois, ele dá um avanço, que aí entra com força de ministério já, né? Nós tivemos um caso aqui em Mossoró que nós precisamos, a OAB aqui, na época, o presidente, se eu não falho a memória, já estava no final do mandato dele, o doutor, agora está fugindo o nome, Humberto Fernandes, está entendendo? Para mim foi um grande homem, então manda aqui um abraço para ele. Nós pegamos um caso que precisou da Secretaria de Direitos Humanos lá, né, do Ministério lá dos Direitos Humanos, para intervir com um caso que já não dependia mais do governo brasileiro, nem do judiciário brasileiro, mas a gente tinha que buscar forças lá fora para somar, né, para que a gente pudesse resolver esse problema desse direito. Então, a evolução se deu ao longo dos anos. Você vê que 539 anos antes de Cristo, e nós estamos já em 2016, quer dizer, quase 2.600 anos, né, já existia a defesa dos direitos humanos naquele tempo, né, que é justamente aquilo, os direitos humanos é a coisa que é inerente à pessoa. Né, quando a gente já nasce com esse direito, né? Nós poderíamos dizer, então, que os direitos humanos são aqueles direitos mais básicos do ser humano, para que ele viva com dignidade, com respeito ao valor da pessoa humana mesmo. Com certeza, são os direitos básicos da pessoa, né? E são, então, uma construção histórica ao longo de todos esses anos? Todos esses anos, né? Tá entendendo? Tudo que eu falei, de 539 a.C., depois passa para 1215, aí 1628, aí já vem para 1787, aí depois 1789, aí entra no Brasil, o Brasil já era para ter, porque o Brasil, nós temos 500 anos de Brasil, né? O Brasil chegou muito atrasado, nós tivemos grande briga aí, digamos, que os direitos humanos eram naquele tempo de estar, né, dos escravos que vieram trabalhar aqui no Brasil, né? Enquanto que 539 anos antes de Cristo, né, o rei Ciro aboliu a escravidão lá e viu que eles tinham direito, né, deu esse direito a ele, né, de igualdade de raça, né. Então, no Brasil demorou muito, né. E sofremos muito até, eu não fui dessa época da ditadura militar, mas sabe que houve um sofrimento muito grande para aqueles, né, foram torturados, tudo, quer dizer, faltou aquilo que a gente já devia ter copiado há muito tempo, né, porque depois que veio, foi para Roma, aí Roma, como se diz, codificou aquele negócio maior dos direitos humanos, né, e passou a ter a validade aquilo, né, hoje a ONU trata de forma até que se um país, tá entendendo, estiver ofendendo determinada pessoa tal, e chegar ao conhecimento dele lá, eles tomam para ele, por quê? Porque o Brasil é um signatário dessa carta, né? Dessa Declaração dos Direitos Humanos. Doutor Osivaldo, continuando o que o senhor vinha falando justamente sobre esse histórico do Brasil na defesa dos direitos humanos. O senhor falou que começou a discussão para existir uma Secretaria de Direitos Humanos. Finalmente tornou-se um ministério, e agora com essa reforma administrativa implantada agora pelo atual governo, não existe mais um Ministério dos Direitos Humanos. Como é que o senhor vê isso em termos de avanço para as políticas públicas voltadas aos direitos humanos? O senhor acha que isso é um retrocesso para a defesa dos direitos humanos? Olha, com certeza é um retrocesso. Eu nunca esperei, não se enxuga um ministério tirando o direito da cidadania. Não se enxuga um ministério desse jeito. Então, tinha tantas outras coisas para enxugar, aí vai enxugar justamente onde caberia ele investir mais. Né? Então, quer dizer, houve um retrocesso. Nós estávamos evoluindo e, de repente, a gente volta a um passado. Né? Um passado que eu espero que seja por pouco tempo, que ele reveja essa decisão, né? É muito gratificante quando a gente busca o direito, digamos, quando alguém bate na porta da OAB, que nós
sempre estamos lá para atender, a gente precisa ser provocado, né? Aqueles que são ofendidos com mais facilidade, como às vezes, digamos, o criminoso, a família procura logo, porque eles vão procurar direitos humanos. Mas quando a gente escuta as partes, a gente vê quem tinha razão ou não, né? Nós tivemos casos aqui recente, né, aqui dentro de Mossoró, recente, que nós estamos, eu estou na coordenação desse trabalho, né, fazendo assim um relatório, né, eu fiz um pedido ao presidente da OAB aqui, né, Dr. Candé Maia, eu mando um abraço para ele, né, fiz um pedido dentro desse relatório e eu estou esperando a resposta dele ainda para saber se eu posso ouvir determinadas pessoas desse relatório que eu estou fazendo, né? É um relatório para você ver, né? Direitos humanos, muita gente diz, direitos humanos, bandido não, aqui não tem nada a ver com bandido, direitos humanos está defendendo um cidadão que foram, eu acho, não sabe, pelo excesso que houve, eles atingiram a dignidade deles, está entendendo? Dependendo da condição em que essa pessoa esteja, né? Então é por isso que diz que não tem raça, não tem cor, não tem religião, não tem etnia, todos são iguais. Direitos humanos trata todo mundo. Todo mundo que é ser humano, está entendendo? Então esse direito é inerente a ele, os direitos humanos. Doutor Osivaldo, e nós vimos aqui que os direitos humanos, eles foram um contexto histórico, né? Foram uma construção histórica e que buscam justamente resguardar o indivíduo, independente de, como o senhor acabou de citar, de qualquer termo, de sexo, de orientação sexual, de etnia, de cultura. Mas nós sabemos que, apesar disso, alguns povos, né, principalmente aqueles povos do lado oriente, né, ainda tem uma política diferente de alguns outros povos, justamente em tentar preservar esses direitos humanos, direitos mais básicos, né? Em relação ao Brasil, porque nós sabemos que cada povo tem o seu ordenamento jurídico, né? E apesar disso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, ela não possui efeito imperativo juridicamente para esses povos, né? São apenas uma orientação da ONU. Mas em relação ao Brasil, quais leis ou quais iniciativas, políticas públicas o senhor poderia citar que buscam justamente garantir a defesa desses direitos? Olha, como você falou aí, digamos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, o Brasil é signatário. Então ele tem que cumprir com aquilo. E ele traz pelo ordenamento jurídico, a nossa Constituição maior, está entendendo? Está lá resguardado o seu direito. Está entendendo? Aí a gente diz, mas só a Constituição? Não. O Código Civil também tem lá. A imagem da pessoa é um direito seu, cara. Na hora que você atinge a imagem de alguém, você está atingindo o direito dele, meu, né? Que é o direito da minha imagem, né? Porque muita gente pega a imagem e joga aí nas redes sociais e faz o que quer, diz o que quer. Ele está atingindo a dignidade da pessoa. E para isso, está lá no ordenamento jurídico, para reparar esse dano, né? Então, tem vários, tem decreto, tem. E a OAB em si, eu falo OAB porque aqui eu estou representando a OAB. A OAB é muito preocupada com isso, né? Eu estou na Comissão de Direitos Humanos, fez 9 anos já que eu estou nessa comissão. Eu fui presidente por 3 mandatos, né? Na época de Humberto, na época do Dr. Aldo, né? Tive o meu antecessor, Sérgio Coelho, fez um excelente. O meu primeiro foi Olavo Hamilton, né? Eu entrei na época que o Olavo Hamilton era presidente, né? E a gente fazia um trabalho, né, respaldado pela lei. A gente não agia, digamos, é porque os direitos humanos está lá na cadeia pública. Não, quando a gente vai na cadeia pública é para defender seu direito que está aqui fora. É para que lá a rebelião a gente tente acalmar os ânimos dele, para que ele possa ficar lá no canto e pagar a pena dele. Direitos humanos jamais interferiu em decisão judicial. Ela é soberana, a decisão judicial. Direitos humanos não intervém. Pelo contrário, a gente quer que o apenado lá, né, pague a sua pena. Né, então, muita gente confunde, às vezes, a gente ir a uma penitenciária, a gente ir digamos, no centro de detenção, mas não vê também o lado que a gente faz, tá entendendo? Com a saúde buscando no povo. Que no próximo bloco eu falo sobre a saúde, como se trata de direitos humanos aqui,
saúde e direitos humanos. No programa de hoje estamos debatendo aqui, como você já vem acompanhando, e você que ligou agora à televisão, a gente está debatendo sobre direitos humanos, falando sobre a atuação dos direitos humanos aqui com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, representante aqui de Mossoró. Voltamos no próximo bloco, programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.